Olá, meu nome é Beatriz Formiga, sou professora de História atuante na ABC Paulista, estou me formando agora em Pedagogia pela USCS e hoje eu vou falar sobre educação através de mídias digitais de forma segura e significativa. Então vamos lá, pessoal. Para iniciar nossa conversa, eu vou trazer um pouco de uma referência que vocês vão ver bastante aqui no nosso canal, que é o Guia de Educação Midiática. Eu vou deixar ele linkado aqui nas informações do YouTube para que você também tenha acesso, caso você queira ler. Então, eu peguei esse trecho para iniciar nossa conversa sobre a importância desse tema. Então, ele diz assim: basta um smartphone, uma rede social, uma conexão com a internet para qualquer um se tornar fotógrafo, narrador, documentarista amador e encontrar uma audiência. Isso significa que crianças, jovens e adultos não apenas consomem, mas também criam conteúdos. Nesse jogo de consumo e criação, a regra são informações de entretenimento ilimitado, alcance de um clique e audiência antes inimagináveis. E nosso tempo online só aumenta. Assim como cresce o acesso a um mundo muito mais diversificado, com histórias e realidades nunca antes mostradas numa tela, acesso, presença e alcance digitais, no entanto, estão longe de equivaler à fluência digital, maturidade e responsabilidade para trafegar em vias tão carregadas de ambiente informacional. E mais distantes ainda de implicar discernimento sobre o que é válido, relevante e confiável num verdadeiro mar de ideias, notícias, imagens, vídeos, narrativas, áudios e opiniões. Então, o que esse trecho fala pra gente? Que na atualidade, nosso acesso à internet e a diversos tipos de mídia aumentou muito, mas em nenhum momento isso quer dizer que a gente esteja preparado para lidar com essa quantidade de informações e essas quantidades de conteúdo. Por isso que é importante a gente pensar e refletir sobre como nossos alunos, como os nossos filhos estão usando essas mídias digitais e de que forma isso contribui ou não para a formação deles. Então, isso é um primeiro ponto para a gente. Para complementar um pouquinho o que eu trouxe do livro, eu queria dar para vocês alguns dados brasileiros para a gente refletir sobre a nossa realidade. E às vezes algum desses dados vai dizer muito sobre as escolas que tem no nosso bairro, mas também sobre nós mesmos, né? Então eu trouxe 3 dados aqui importantes para a gente refletir de que forma que está sendo essa educação através de mídias digitais, tá? O primeiro dele diz assim: cerca de 96% das crianças e adolescentes brasileiros de 9 a 17 anos têm acesso à internet. Então, a maioria das crianças em território nacional estão com acesso. Mas, como eu disse na última ideia que a gente compartilhou, isso não quer necessariamente dizer que elas estão fazendo isso de uma forma significativa e que elas estão compreendendo as informações que elas estão recebendo a partir desses meios. Outra informação pertinente: 42% dos pais brasileiros permite que os filhos acessem a internet sem supervisão. Então, 42% das famílias não têm controle sobre aquilo que as crianças veem, sobre aquilo que elas acessam. Então, qual qualidade de educação através de mídias, através da internet, essa criança está tendo? O que ela está acessando dentro desses conteúdos? E, por fim, cerca de 60% das escolas brasileiras já possuem computadores ou dispositivos com acesso à internet para os alunos. Então, devagarzinho, é claro que a realidade brasileira ainda deixa um pouco a desejar. As escolas brasileiras estão deixando os alunos terem acesso à internet durante os momentos de aula. Então, de que forma que os professores podem trabalhar o uso da internet, o uso de mídias sociais para aprimorar a educação desses jovens? De que forma que eles estão ensinando, de fato, a eles terem um acesso significativo com relação a esse acesso a essas mídias? Então, olha só quanta coisa importante tem aqui e quanta coisa a gente pode refletir a partir disso. Vou falar um pouco mais agora sobre 2 realidades diferentes com relação a essa preocupação que a gente tem com relação às mídias, principalmente envolvendo o acesso de crianças com essas mídias, né? Então, vou falar um pouco sobre a realidade das famílias e também um pouco sobre a realidade da escola, né? Então, aqui, o levantamento feito pelo ESET mostrou que 88% dos pais se preocupam com o que os filhos acessam no ambiente online, embora 34% deles adotem algum método de segurança digital nesse sentido. Então, apesar de ser uma grande preocupação dos pais, eu acredito que muito deles ainda não tem o tempo hábil para poder ficar com a criança em todos os momentos que ela tem acesso a essas mídias, a iPads, a tablets, a celulares, mas a preocupação fica.
né? Então, como a gente pode educar essa criança para que ela tenha um acesso seguro, mesmo quando a gente não está próxima dela? Então, é uma coisa para se refletir. Já aqui, nesse segundo momento, a realidade das escolas, né? A BNCC, que é, para quem não é da área da educação, que é um grande guia e um grande norteador do que nós podemos e devemos fazer nas escolas, já diz que a educação através de mídias tem que ser ensinada dentro das instituições de ensino. Então, nós, professores, a gente tem que preparar essas crianças para ter acesso a essas mídias de forma responsável. É uma responsabilidade que foi atribuída a nós a partir da BNCC. Então, a BNCC diz assim: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, essa habilidade também fala sobre o uso dessas mídias de forma significativa e também de uma forma que eles possam divulgar e aprender através delas. Então, tudo bem, nós já entendemos todas as questões que estão em volta de nós, tanto pais quanto professores, mas qual que é uma forma de a gente lidar com essas questões de mídias? E hoje eu vim trazer algumas perspectivas, algumas soluções com relação a essa educação midiática, principalmente focada em mídias digitais. Eu trouxe hoje para vocês poderem conhecer, para quem ainda não havia conhecido, o Seja Incrível na Internet, que é uma iniciativa da própria Google, que é um jogo criado para crianças aprenderem como navegar nas mídias digitais através da internet e através de aplicativos de forma segura, tá? Que eu acredito que seja a maior dificuldade que nós temos hoje, de compreender se as crianças estão seguras, se elas estão utilizando a internet de forma significativa e sem correr nenhum perigo, que a gente sabe que esses perigos existem. Então, no próprio site da Google está explícito lá o objetivo desse projeto, né? Ou seja, incrível na internet. Diz assim: para que as crianças aproveitem a internet ao máximo, elas precisam estar prontas para tomar decisões inteligentes. Seja Incrível na Internet ensina as crianças os conceitos básicos de segurança e cidadania digital, para que elas possam explorar o mundo online com confiança. Então, esse é o objetivo central desse jogo, e eu acho que é uma forma divertida de abordar com as crianças de que forma que se pode utilizar a internet de forma segura, né? Então não fica só a gente falando ou reforçando alguns conceitos, mas ela aprende de uma forma divertida, que eu acredito que seja mais significativa. Agora eu vou jogar um pouquinho do jogo só para vocês entenderem como ele funciona. Então vamos lá, eu vou mostrar um pouco agora como que funciona o jogo do Seja Incrível na Internet. Minha sugestão é que, se você for acessar através do computador, acessar pelo aplicativo de internet da própria Google, porque ele roda melhor. Ele roda tranquilamente, tanto no celular quanto em tablets, tá? Bem tranquilo também. E eu vou deixar linkado aqui nas informações do YouTube o link para acesso desse jogo, caso você queira jogar na sua casa com seu filho ou com seus alunos, tá? Então vamos lá. Então, ele é quase uma raposinha que fica aqui e tem 4 mundos dentro desse jogo. Cada mundo desse, ele tem um foco em ensinar alguma coisa diferente para a criança que está jogando esse jogo. E aí você entra, né? E aí você pode escolher a ilha que você vai acessar. Essa, por exemplo, é o Rio da Realidade, não cai em armadilhas. Então aqui falar um pouco sobre fake news, sobre informações falsas e de que forma você deve lidar com elas. Aqui chama Montanha da Consciência, que fala um pouco sobre o que deve ou não ser compartilhado e que de forma que a gente pode fazer isso de forma significativa dentro da internet. Essa daqui é a Torre dos Tesouros, que fala muito sobre segurança de dados digitais, principalmente para crianças que às vezes divulgam dados como o nome da rua, o seu nome, idade. Então aqui fala um pouco sobre esse cuidado que as crianças têm que ter. Esse daqui chama O Reino da Bondade, que fala um pouco sobre a relação que nós temos com as pessoas dentro da internet e de que forma que a gente pode fazer isso de uma maneira legal e não de uma maneira tóxica, né? Então eu vou jogar algumas perguntas só para vocês verem como funciona. Então você escolhe a ilha que você quer entrar e aí você começa o jogo. Vai carregar aqui. E aí, qual que é o objetivo? O objetivo de todas as fases é você atravessar e conseguir entrar na ilha. Esse jogo, ele, além de ser um jogo interessante, ele também fala as frases para você conseguir ouvir. Isso é bom principalmente para crianças que ainda não estão alfabetizadas.
Então aí ele faz toda uma introdução e aí começa o jogo de fato. Perfeito. Aqui você começa desse lado do rio, e aí ele sempre vai fazer uma pergunta e vai te dar algumas opções de resposta. Essa aqui é a primeira pergunta, eu vou responder junto com vocês. Você recebe um e-mail com um assunto muito engraçado, mas que obviamente é um golpe. E aí ele te dá três opções, né? Aqui, não clica em nenhum link e marca o e-mail como spam. Hahaha, encaminha para a sua galera para dar mais risadas, mas fala para ninguém clicar em nada. E aqui, exclui e esquece. Então, eu vou escolher essa opção aqui, que acredito que seja a correta. As perguntas não são fáceis, viu? Algumas delas são que você tem que parar um pouco para refletir. Então, é mais ou menos assim que funciona o jogo, tá, gente? E aí, depois ele tem rodadas de tempo mais corrido. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo, que vocês joguem com seus filhos ou com seus alunos e que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima.